Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 21 a 25. O Salmo 21 dá graças a Deus por responder ao pedido do Salmo 20. Versículos 1 e 2 do Salmo 21. Trata-se de um salmo de ação de graças que expressa gratidão ao Senhor Deus por conceder vitória ao rei. Versículo 3. A coroa de ouro puro era o emblema cerimonial da realeza, possivelmente uma referência à coroa do rei derrotado, que é usada pelo rei vencedor como sinal de vitória. Versículo 4. O prolongamento de vida parece estar relacionado à vitória do rei sobre seus inimigos. Muitas vezes, ser derrotado significava ser morto, principalmente no caso de reis que conduziam seus próprios exércitos. Uma vida longa era aparentemente um alvo comum em orações oferecidas em favor de reis, e no sentido mais amplo, estava relacionado não apenas com eles, mas também com suas dinastias. Versículos 5 e 7. Nesses versículos, o rei é coberto de esplendor e majestade, é abençoado e confia no Senhor. Está claro a partir de termos como salvação, tua presença e confia, que o salmo pressupõe um rei justo e fiel e não tem a intenção de oferecer apoio a planos pecaminosos. Versículos 8 a 10. A mão de Deus, nesse contexto, é um símbolo do seu juízo. O fogo está associado com a indignação de Deus, simbolizando a intensidade e o poder destrutivo do juízo divino. Ser destruído da terra e não ter descendência revelam a aniquilação de uma pessoa ou de um povo. Versículos 11 e 12. O ardil dos ímpios não prosperará, porque Deus os frustrará. Em alguns contextos, os planos malignos dos ímpios recaem sobre eles mesmos, mas aqui é o próprio Deus quem lidará com eles. Versículo 13. O Senhor é exaltado quando mostra o seu poder ao tornar bem-sucedido o rei justo. Agora nós vamos estudar o Salmo 22. Este salmo tem a aparência de um lamento pessoal, especialmente angustiado, em que o sofrimento vem dos ataques de pessoas inescrupulosas e é intensificado pela zombaria daqueles que deveriam ter compaixão do sofredor. Essa pessoa, todavia, aguarda com ansiedade a vindicação e alegre adoração com o povo de Deus. Entretanto, muitos leitores cristãos encontraram neste salmo uma descrição do sofrimento de Jesus. Versículo 1 do Salmo 22. Este salmo começa com uma pergunta sobre a rejeição de Deus. Essa rejeição é representada pelo termo desamparaste. A mesma ideia aparece em outras partes deste salmo, em que Deus está distante e esconde o seu rosto. Em seu sofrimento, Jesus se identificou como salmista, em Mateus 27, versículo 46. Ao citar esta primeira linha, Jesus provavelmente estava chamando a atenção para o salmo inteiro, inclusive para o tema da vitória no final. Versículos 3 a 5. Estes versículos identificam o salmista com a nação de Israel e mais especificamente com a fidelidade pactual do Senhor Deus para com o seu povo, tal como mostrada ao livrá-los repetidas vezes. Versículos 6 a 8. Verme expressa humilhação, ideia que é desenvolvida com a zombaria dos inimigos. Balançar a cabeça é um gesto físico frequentemente associado a desprezo e zombaria. Essa desgraça está em contraste direto com o fato de que o Senhor Deus protege Israel da desgraça. A ideia de que o Senhor Deus não livraria algum dos seus era uma pressuposição comum dos inimigos de Israel. Versículos 9 e 10. O salmista afirmou uma confiança de longa data na capacidade divina de salvá-lo. Ele tinha confiança em Deus desde quando podia lembrar-se. Versículos 12 e 13. Os touros de Bazã eram notórios por sua força e por seu tamanho, e com frequência o leão representava força, ferocidade e violência. Versículos 14 e 15. A terminologia nestes versículos transmite a ideia de ter a força esgotada. Um coração como cera derretida é semelhante à imagem de corações derretidos, em que o medo é tão intenso que desaparece toda a coragem. Pó da morte sugere a proximidade e inevitabilidade da morte. Versículos 17 e 18. Contar ossos parece estar relacionada à imagem em que uma pessoa estava tão emagrecida por conta de sofrimento e brutalidade que seus ossos ficaram visíveis. Repartir vestes é uma prática atestada em leis do período assírio médio, em que as roupas de um criminoso podiam ser dadas ao demandante ou àqueles que executavam a sentença. Isso aparentemente era praticado em outras culturas, inclusive Roma, no primeiro século, como se vê na morte de Jesus. Versículos 20 e 21. O salmista usa imagens de animais para representar inimigos. A imagem do cão pode não parecer negativa por conta de seu papel como animal de estimação na sociedade ocidental moderna, mas em grande parte do Oriente Antigo, os cães nunca foram domesticados e eram sempre animais selvagens e vorazes. Versículos 22 a 24. O versículo 22 muda o foco da petição para ação de graças. A mudança pode indicar que a oração dos versículos 1 a 21 foi respondida ou que tal resposta era esperada. A ação de graças devia ser
ser oferecida no meio da congregação para evocar o louvor por parte do povo de Deus. Essa era a responsabilidade de todos os resgatados pelo Senhor Deus, a fim de que toda a comunidade se regozijasse com os atos divinos de livramento. Enquanto o salmista dá glória a Deus por ser livrado da morte, Jesus, o Messias, glorificou a Deus por sua morte e ressurreição. Versículos 25 e 26. Os votos eram aqueles feitos em momentos de oração. O cumprimento desses votos também ocorria na grande congregação como um testemunho adicional da bondade de Deus para com o salmista. Qualquer pessoa cerimonialmente pura que testemunhasse a oferta de louvor de alguém estava autorizada a comer dela. Versículos 27 a 31, o Salmo termina estendendo-se ao propósito mais universal do reino de Deus sobre a terra. O propósito de Israel era servir de testemunho para as outras nações, a fim de que elas adorassem perante o Senhor Deus e lhe servissem. O crescimento do reino ao longo dos tempos foi demonstrado na expressão ao povo que nascer, significando gerações futuras. A inclusão dos que descem ao pó, prestaram reverência ao Senhor Deus, é incomum, visto que em outros salmos fica claro que os mortos não podem louvá-lo. É mais provável que esta seja uma referência à etapa final do reino de Deus, em que até mesmo os mortos ressuscitarão a fim de reconhecer a autoridade do Senhor Deus sobre todas as coisas. Agora nós vamos estudar o Salmo 23. O Salmo 23 é geralmente classificado como um salmo de confiança no cuidado do Senhor. Ele usa duas imagens, o Senhor como pastor que cuida das ovelhas e o Senhor como anfitrião que cuida do seu hóspede. Versículo 1 do Salmo 23. A imagem de Deus como um pastor é inesgotavelmente rica. O pastor permanece com seu rebanho, suas ovelhas dependem totalmente dele quanto ao alimento, a água e a proteção de animais ferozes. No Novo Testamento, Jesus se revela como o pastor de seu povo, cumprindo a profecia de que Deus viria para pastorear o seu povo. Versículos 2 e 3. Pastos verdejantes e águas de descanso são lugares calmos para descanso e alimento. A restauração, o refrigério, indica o retorno da vida ou vitalidade. As veredas pelas quais Deus guia seu servo justo são uma direção moral básica de sua vida em direção da justiça, vista aqui como uma bênção, não como um fardo. Por amor do seu nome significa a fim de preservar sua reputação por manter-se verdadeiro ao caráter revelado. Versículo 4. Vale da sombra da morte é uma fraseologia usada para transmitir a ideia de um ambiente perigosamente ameaçador. A vara era um instrumento de autoridade usado também pelos pastores para contar, guiar, resgatar e proteger as ovelhas. O cajado era um instrumento de apoio. Versículos 5 e 6. A menção a uma mesa, derramar óleo sobre a cabeça, ao cálice e à casa do Senhor, mostra que o Salmo agora descreve o justo como convidado de Deus para uma refeição. Os adversários são impotentes para evitar o desfrute da generosa hospitalidade de Deus. Talvez eles estejam como cativos na celebração da vitória. Bondade e misericórdia são a garantia para o justo de que Deus derramou sobre ele sua graça. Habitarei na casa do Senhor. Para um não levita, significa ter pronto acesso ao santuário para adoração. Para todo sempre pode simplesmente ser outra forma de dizer todos os dias da minha vida. Porém, é mais provável que signifique por dias sem fim. Agora nós vamos estudar o Salmo 24. O Salmo 24 afirma a ideia surpreendente de que aquele que criou e possui todas as coisas é o mesmo Deus em cuja presença o adorador fiel entra por causa da aliança com Israel. Tal é o privilégio de Israel, e isso também define sua missão, ou seja, levar a fama de Deus para toda a sua criação e principalmente para todos os seres humanos. Versículos 1 e 2 do Salmo 24. Este salmo pode ter sido escrito para celebrar a mudança da Arca da Aliança da casa de Obed-Edom para Jerusalém. O Senhor, o Deus da aliança com Israel, é aquele que fundou o mundo. O foco aqui está sobre a terra, como a parte seca, onde os seres humanos habitam, em contraste com as águas. Versículos 3 a 6. Limpo de mãos e puro de coração representam inocência e integridade, num sentido semelhante àquele que anda em sinceridade. Buscar significa mais do que procurar algo que está perdido ou escondido. Significa voltar-se para alguém a fim de obter conselho e ajuda. É assim sinônimo de confiar. Isso é reforçado pelo fato de que buscar o Senhor Deus resulta em vida. Versículos 7 a 10. Levantai as vossas cabeças é uma forma poética de dizer ampliem sua altura com referência às portas. Alguns pensam que entradas eternas seja uma referência à porta dos céus. Essas portas são representadas nas portas terrenas da cidade de Jerusalém. Há certamente uma ligação entre o trono celestial como templo de Deus
e o templo que existe na terra entre o seu povo, de modo que essa é uma possibilidade. O Senhor dos Exércitos retrata o Senhor Deus como guerreiro e rei voltando da batalha. Agora nós vamos estudar o Salmo 25. O Salmo 25 é o lamento de uma pessoa da comunidade da adoração que pede ajuda de Deus para seus vários problemas. Ela expressa fé na bondade de Deus em relação ao justo, mas não encerra na forma confiante da maioria dos lamentos. O Salmo também inclui elementos penitenciais, em que os adoradores confessam seus pecados e oram pelo perdão. Versículos 1 a 3 do Salmo 25. Elevo a minha alma é uma expressão que significa para ti dirijo meu desejo. Os adoradores que se unem ao verdadeiramente justo desejam que sua esperança no Senhor tenha uma base digna, enquanto os que buscam lhes causar dano colocaram suas esperanças em mentiras. A convicção do salmista era que, em razão da fidelidade do povo ao Senhor Deus e pelo fato de que sua reputação estava em jogo, o Senhor não permitiria que o seu povo fosse envergonhado. Versículos 4 e 5. Guia e ensina são essencialmente sinônimos neste contexto e se referem à direção do Senhor Deus para aqueles que lhe são fiéis. Sua verdade é o guia para a vida deles. As veredas são semelhantes a caminhos e estão ligadas não apenas à verdade de Deus, mas também à sua misericórdia. Versículos 6 e 7. Os próprios atributos do Senhor Deus é a sua motivação para agir com bondade em favor do seu povo. Em contraste com isso, os pecados do salmista não devem ser lembrados, ou seja, devem ser perdoados. Depois que isso acontecer, então o Senhor Deus poderá se lembrar, ou seja, agir em favor do salmista. Versículos 8 a 10. Caminho e veredas, nestes versículos, representam a instrução do Senhor Deus ao seu povo na verdade. Nesse sentido, as veredas do Senhor equivalem à sua aliança e aos seus testemunhos. Versículo 11. Um discípulo em amadurecimento desenvolve uma crescente sensibilidade em relação ao pecado que o conduz de modo mais consistente a uma apropriação da graça perdoadora de Deus. Versículo 13. A promessa de herdar a terra está estreitamente ligada àqueles que são fiéis a Deus. A promessa da terra nunca foi um cheque em branco para Israel, mas ela só podia ser cumprida quando o povo fosse fiel. Versículo 14. Deus tem o direito de ocultar o que ele quiser, mas também pode revelar seu conselho secreto a quem ele desejar. Nesse caso, ele o revela aos que o temem, aos que confiam nele e lhe são fiéis. Versículo 15. Os olhos são frequentemente usados no contexto da fé, no sentido de uma pessoa atentar para o Senhor Deus como sua fonte de auxílio. Versículos 16 a 21. O salmo se transforma em oração por circunstâncias específicas de problemas, pedindo livramento das tribulações, aflições e inimigos que ameaçam, com base nos pecados perdoados. As virtudes da sinceridade e retidão, que são reconhecidas como dons, são meios de proteção de Deus. Versículo 22. A mudança do indivíduo para a comunidade não é de fato surpreendente, já que o bem-estar do povo teocrático está intrinsecamente ligado à aliança individual. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 21 a 25.